Olá, gente, tudo bem com vocês aí? Tá tudo beleza? Graças a Deus, né? Mais um dia Deus nos concedeu saúde, fôlego de vida, nos concedeu a família, né? Hoje a irmã Lenice vai pagar as continhas dela. Paguei tudo as minhas continhas. Não foi fácil não, mas Deus nos dá graça. Deus não abandona os seus, né? E estamos aqui. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade do vídeo anterior, que é o vídeo Perguntas e Respostas, sobre fermento, pão, massa e pão assado de fermento de litro. Muitas perguntas que as pessoas fazem, né? Como diz uma pessoa que eu conheço, umas perguntas óbvias, mas que são dúvidas das pessoas, né? Então, a gente gravou aí perguntas e respostas, primeira parte, e hoje a gente vai estar iniciando a segunda parte, porque são muitas perguntas, ainda temos tudo isso aqui, ó. Então, a gente vai ver se põe tudo nesse vídeo. Se não der, a gente vai fazer o perguntas e respostas, parte 3. Mas vale a pena você procurar o primeiro, porque às vezes a sua pergunta de hoje está lá no primeiro, tá? E assiste aqui o segundo até o final, tá? Já vai dando aí o seu like para ajudar a irmã Lenice. Porque, gente, às vezes a gente entra aqui, a gente vê uma quantidade de visualização, mas a gente não vê os likes, a gente fica chateado, porque dá a impressão que as pessoas só querem entrar aqui para colher o que ela quer, mas para dar também ela não quer. Então é um pouco triste, né? Mas assim, já chega dando like, entendeu? Antes de ouvir as perguntas e respostas, já vai dando like, tá bom? Ó, vou deixar um versículo para vocês meditar aí, eu não vou nem explicar, tá? Só vou ler para vocês verem. Mateus 4:13. Lembra desse versículo, ele é muito lindo. Ele fala com a gente o que nós temos que ser aqui na face da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora. Se ele não for um sal, ele não presta. E ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Uma cidade edificada é uma cidade grande, como é que nós vamos esconder ela atrás de um monte? É a mesma coisa de nós sendo sal da terra. Se nós não fazer a diferença, para que nós veio, né? Então nós temos que fazer a diferença na face da terra. Então vamos começar lá, gente, ó, caneta na mão, caderninho na mão aí. Vamos lá começar dos perguntas e respostas. Algumas perguntas tá aqui até de algumas pessoas que estão fazendo curso comigo, né? Ó, lembrando que estamos dando curso de fermento, de massa e da esponja e do pão assado. Quem está fazendo o curso comigo está fazendo completo. Quem já tiver a muda do fermento só vai fazer 2 videoaulas. Mas quem não está conseguindo fazer o fermento acompanhando o canal aqui, aí a gente começa do zero até a pessoa assar o pão e colocar na mesa, tá bom? Então, ó, primeira pergunta. Me fizeram assim, como que pesa a massa do pão? A gente pesa o pão depois de assado ou antes de enrolar? Eu dou risada, gente, porque assim, eu posso até pesar um pão assado, mas aí a pessoa vai ter que pagar o peso que deu, correto? Mas eu posso também pesar todas as massas cru, para ficar tudo no peso igual, porque daí o mesmo peso da massa cru é o mesmo peso do pão depois de assado, tá? Então, o certo é vocês pesar a massa, assim que amassar ela, pesar os pedacinhos, partes iguais, para vocês terem uma ideia de quanto é o pão de vocês assado. Tá? Pergunta 1. Vamos lá, pergunta 2. Posso deixar o pão crescendo à noite na bacia? Gente, até pode em outros canais aí, vocês até pode, né? Porque eu vou dizer assim, eu tô falando aqui do meu canal.
Eu só posso dar dica aquilo que Deus me deu e eu tô passando para vocês, tá? Não deixe a massa crescer na bacia durante a noite. Por quê? Primeiro que não tem necessidade. Se eu já deixo o meu litro fermentando, para depois eu amassar a massa, por que eu vou deixar ela mais 12 horas fermentando na bacia, para depois eu enrolar? Sabemos lá se demora 3, 4 horas para crescer, para depois eu assar. Nisso, final, significa o quê? Pão ácido, pão azedo, pão com aquele gosto. Tem gente que fala assim, ai, meu pão tá com gosto de fermento. Gosto de fermento vai ter, porque é de fermento de litro, né? Eu até brinco. Gente, como é que vocês querem um pão sem gosto? Vocês querem um pão com gosto do quê? Só que eu entendo o que a pessoa quer dizer, pão com gosto de fermento de litro. É porque a massa da pessoa fermentou tanto, que ele fica com gosto de fermento fermentado. Então não é gosto de fermento. O seu pão está com gosto fermentado. Por quê? Às vezes levou um tempo para o litro endurecer, depois a pessoa amassou, deixou a massa crescendo a noite inteira na bacia. Não tem necessidade disso. Aqui no nosso canal, não. Bota firme aí, tá? Aqui no nosso canal, não. A gente ensina de um outro modo. Qualquer coisa, a gente vai deixar alguns links aqui embaixo para vocês saberem onde vocês querem entrar. Vou deixar escrito o link embaixo para vocês saberem o que vocês estão procurando. Vamos lá para a terceira pergunta, senão demora demais. Quanto tempo leva um pão para ficar crescendo? Gente, eu sempre falo, vai depender do clima da sua cidade, tá? Então não precisa ficar desesperado. Mas quanto tempo o pão fica crescendo? O seu pão, se tiver, agora que a gente está chegando em tempos de inverno, ele pode levar até 15 horas. Eu tô falando assim porque o meu já ficou 15 horas crescendo, tá? Então ele pode levar até 15 horas, mas claro que vocês têm que tomar um cuidado, né? Amassou o pão, tá frio, de preferência faça uma esponja. Vou deixar o link aqui também, tá? Da esponja. Vou até marcar aqui, a hora que eu editar esse vídeo eu coloco. Vídeo da esponja. Faz na esponja, por quê? Vocês fazendo na esponja, vocês já vão poder cilindrar o pão em seguida e já vão tomar os devidos cuidados. Vai fazer a nossa estufa, que tem aqui no canal também, estufa. Tá? Uma pequena estufa que a gente criou aqui em casa, que dá certo para vocês fazer com que o pão cresça no frio, tá bom? Então, quanto tempo leva um pão para crescer? Vai depender. Na esponja, se tiver calor, ele leva até 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, e assim vai. Vocês têm que estar observando o pão de vocês, porque cada vez que vocês fazerem um pão, vocês têm que estar analisando o pão, e não ficar assim, irmã Lenice, que hora que eu tenho que assar meu pão, se eu nem tô vendo o pão lá dentro? Entendeu, gente? Vamos lá para a próxima pergunta, número 4. Posso guardar o pão na geladeira depois de enrolado? Pode. Pode guardar depois de enrolado, sim, porque às vezes a pessoa enrola o pão e tem que sair. Ela não vai deixar o pão crescendo sozinho, porque vai que passa da hora. Então pode guardar na geladeira, sim. Só que quando chegar, retira o pão, deixa ele crescer em temperatura ambiente até ele atingir o tamanho correto para ser assado. Aí perguntaram assim, eu posso guardar meu pão depois de crescido na geladeira também? Pode. Vocês podem guardar até a noite inteira se quiser, porque eu já fiz isso, né? Eu cilindrei, ele cresceu, mas daí me deu vontade de dormir, porque já era tarde, né? Aí o que eu fiz? Guardei meu pão na geladeira, deixei ele guardado a noite inteira coberto com pano de prato, e no outro dia, bem de manhãzinho, tipo 5 horas por aí, tirei da geladeira e já botei para assar, tá? Então pode guardar o pão enrolado e crescido também. E depois de assado, quem quiser conservar o pão na geladeira, é uma ótima ideia. Vamos lá para a pergunta número 5. Depois de crescido, já respondi. A reforma só faz com 24 horas? Sim, aqui no nosso canal, sim, correto? Por quê? Eu dou garantia do meu fermento. A pessoa só pode fazer a reforma com 24 horas, sim. Se o litro estiver duro, espera dar 24 horas. Deu 24 horas, o litro não está duro? Ah, mas e daí eu posso fazer a reforma? Não, tem que esperar o litro endurecer. Por quê? Que eu falo muito sobre litro endurecer. É só assim que a gente vai ter a certeza da hora certa de eu estar guardando meu litro na geladeira se eu tiver terminado as quartas reformas.
de eu estar guardando meu litro na geladeira, se eu tiver feito a reforma para fazer um pão. Eu vou ter certeza de fazer a reforma dele estando duro, com 24 horas, é pelo litro duro que a gente vê, né? Porque para a gente basear um tempo, se não usar nesse tipo de embalagem, se eu usar numa Tupperware dura, se eu usar num vidro de vidro, eu não vou ter ideia, mais ou menos, qual é a hora de eu amassar, qual é a hora de eu conservar meu fermento na geladeira, entendeu? Então, todas as vezes que eu usar o meu fermento, ele só vai para a geladeira depois que ele estiver duro, eu só vou fazer uma reforma depois que ele estiver duro, com 24 horas, tá? Se eu fizer uma esponja, eu só vou amassar minha esponja ou meu pão no líquido fermentado do fermento do litro após o litro endurecer, tá? Então vamos lá para 5 perguntas, porque a número 5 que as duas eram iguais. Eu não queria um pão grande, não, quer dizer, eu queria um pão grande. A pessoa fez o seguinte, gente, pesou uma massa de meio quilo e queria um pão grande. Como que o pão vai ficar grande? Tem que ter um entender. Às vezes as pessoas falam assim, mas o meu pão não fica igual o da irmã. Gente, o meu pão pesa 1 quilo. Então, se vocês pesarem um pão com 500 gramas, ele não vai ficar um pão grande igual o meu, né? Não vai ficar. Então, o meu pão pesa 1 quilo. Então, vocês podem pesar aí um pão de meio quilo, ele vai dar um tamanho menor. O que vocês têm que prestar atenção é que se ele dobrar de tamanho que vocês enrolou, aí sim vocês vão saber que vocês vão assar ele. Então, ele não vai crescer enorme porque vocês colocou um pedacinho de massa. Tem que ter esse consentimento para que o pão de vocês não passe da hora de ser assado e depois de assado ele esfarela. Tá entendendo? Então, vamos lá para as próximas perguntas. Número... A 6 já respondi, agora número 7. Por que meu pão faz bolha? Esses dias uma mulher mandou a foto de um pão, gente. Ele tava com uma bolha enorme, de verdade. Todos os pães dela. Ela perguntou por que depois de crescido o meu pão criou bolha. Gente, quando a gente está cilindrando um pão, geralmente vai fazer aquelas bolhas na massa quando ela está estendida. Geralmente, às vezes, ela estoura no cilindro quando a gente está passando, mas tem bolha que não estoura. Ela fica entre as massas. Então, a gente tem que prestar atenção. Quando a gente vê aquilo lá, se eu cilindrei tudo meu pão, eu já vou enrolar e tem bolha, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um beliscão nela, assim, ó, sabe? Dá um beliscão e fura ela. Porque se vocês enrolar a massa com aquela bolha, vai acontecer que nem aconteceu com a nossa colega que acompanha o canal aqui. Ela enrolou o pão, as bolhas apareceu enorme em cima do pão, desse tamanho assim, gente. Então, tomar cuidado com porquê bolhas no pão. E outro sinal da bolha no pão é quando está passando da hora de ser assado. Às vezes o 6 cilindros da massa fica lisinha, né? Aquela massa lisinha. Aí o que acontece? Quando ele está passando da hora de ser assado, ele começa a deformar. Começou, já pode ligar o forno, gente. Se puder ligar antes, melhor. Mas se não der, começou a querer deformar a massa, já liga o forno, porque já está avisando que eu quero ser assado. Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Para outra pergunta aqui. Vamos ver aqui. Outra pergunta. O que fazer com o fermento quando eu faço uma muda? O que vai fazer? Vai fazer as reformas, né? Que é 1, 2, 3, 4 reformas. Aí alguém pergunta assim, mas por que 4 reformas? Gente, 4 reformas no fermento de vocês é porque, assim, cada processo que vocês vão fazer uma reforma, além de vocês estar fortalecendo o fermento, vocês vão estar suavizando ele ao mesmo tempo, tá? Ó, teve uma pessoa aqui que segue o canal, fez o pão na 3ª reforma, eu vou dizer a verdade, por teimosia, porque se tá assistindo o canal aqui, a gente tá falando que o pão só pode ser feito na 4ª reforma, que é para ajudar os 6, aí a pessoa corre fazer o pão na 3ª reforma, depois vai lá no grupo postar, meu pão tá azedo. É claro que o pão vai estar azedo, entendeu? Por quê?
esse processo de reforma é para fortalecer o fermento, mas ao mesmo tempo eu estou suavizando o meu fermento. Eu estou preparando o meu fermento para que eu venha comer um pão de boa qualidade, o melhor pão do mundo, como diz a irmã Ilza. A irmã Ilza Souza fez o curso comigo. Ela tá tão encantada que, eu não sei, ela tá tão encantada, feliz na casa dela hoje, que ela terminou o curso e já assou o pão, que ela falou assim, irmã Lenice, é verdade que a irmã falou. O pão é tão gostoso, é o melhor pão do mundo mesmo, irmã Lenice. Gente, tem o depoimento dela lá no grupo, quem quiser ir lá. Vou dar o nome do grupo aqui para vocês. O grupo de Facebook, tá? Não é o WhatsApp. Eu ensino tudo sim, fermento de litro. Entra lá no grupo, vocês vão ver lá a mulherada fazendo pão à vontade. Tem mais de, já beirando já 1.500 membros já no nosso grupo. E todos estão fazendo pão. Estão todos contentes ali no grupo, graças a Deus. Desde que segue as regras, né? Se não seguir a regra, a gente vai dar 2 chances. Descumpriu as 2 chances, vamos tirar a pessoa do grupo, tá? Porque a gente quer a gente lá no grupo, que ela seja solidária, que ela seja compreensível, que ela seja uma pessoa entendida, né? E que não venha prejudicar ninguém ali, não, tá? Então, vamos para a próxima pergunta. O fermento de litro vai para a geladeira quando? O fermento de litro vai para a geladeira quando? Depois que eu faço a 4ª reforma. Terminei a 4ª reforma, porque, gente, não confunde, tá? Muda é uma coisa, daí eu começo a reforma, depois da muda eu começo 1, 2, 3, 4 reformas. Terminei a 4ª reforma. Eu fazendo pão ou não, depois que o litro estiver duro, ele tem que ir para a geladeira sim, para conservar ele sempre aquele gosto suave e não um fermento azedo que fica aí fora da geladeira 7 dias, aí o povo manda vocês fazer pão para vocês ficar estragando farinha de trigo. Aqui no meu canal não tem dessa não, porque eu estraguei muita farinha de trigo, eu não quero que vocês passem por isso, tá bom? Então, faz as 4 reformas certinho aí e guarda o fermento na geladeira, mantém ele lá. Só tira ele de lá quando vocês for fazer pão. Vamos lá. Isso aqui eu já respondi, que é o pão, se eu posso guardar na geladeira depois de assado, né? Já respondi. Quando eu fazer o pão e reformar, quando eu for fazer o pão, eu tenho que reformar ou não? Gente, geralmente, né? Eu vou pegar minha muda aqui. Como que eu vou fazer um pão se eu não fazer uma reforma? Se eu usar isso aqui, para começar, se eu usar só isso aqui para fazer pão, ninguém suporta comer um pão só disso aqui, porque ele já está fermentado, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer um pão, é claro que eu tenho que fazer uma reforma. A pergunta que era assim, ó, quando for fazer o pão, eu tenho que fazer uma reforma, sim ou não? Tem. Não existe eu fazer um pão de fermento de litro sem eu fazer uma reforma, porque senão como é que eu vou ter minha muda? Então, essa muda aqui é pro resto da vida de vocês, desde que vocês conservam sempre a muda, reformando a cada 15 dias, se não for fazer pão, ou se fazer pão toda semana, eu tenho que reformar ela sim, para mim fazer pão com uma parte e a outra parte eu guardar aqui no meu litro, né? Gente, tem mais pergunta, mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer o perguntas e respostas, parte 3 para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fica na paz do Senhor aí.